Meu primeiro negócio foi uma caixa de engraxar. Até parece a história de alguns por aí, né? Eu tinha meus 9 anos, eu me lembro que a gente fica até emocionado, né? Andava descalço, não tinha sapato, sandália. E eu é que comprei esses adereços para mim. Eu engraxava sapato em dado momento e outros momentos do dia eu ia vender picolé. Veja, era no ano de 93. Quando conjugou para o real, minha diária era R$ 2,50. Depois eu ouvi dizer que houve uma explosão de tomates em Goianápolis, que é terra de Leandro e Leonardo, né? Mas eu era muito novo na época, eu tinha 18 anos, eu falei em ir, e minha mãe, não, você não vai, e tal. Eu falei, mas eu vou, porque Goianápolis estava pagando R$ 10 a diária. Aí eu saí domingo de Páscoa de 95 num caminhão de uma mudança de carona. Viajei cerca de umas 6, 8 horas em pé, que não tinha o espaço para sentar. Eu fui meio escondido na bagagem. E eu cheguei em Goianápolis, não tinha onde ficar. Eu dormi as 2 primeiras noites no banco da praça. Rapaz de 18 anos querendo realizar um sonho. Foge da manada. O que a manada quer? A manada quer a aposentadoria do primeiro dia de trabalho e já pensa nela. Que é o conforto. Sucesso tem nada a ver com conforto. Então, o segmento o segmento do agronegócio em si, ele vai entrar numa escassez muito grande de terra, que terra não fabrica. Se você tem tantas hectares, ou você compra de um vizinho que diminui a dele, ou você vai ter que diminuir a sua aumentando a dele. Mas terra não fabrica, é diferente dessa cadeca. Josimar, veja, no passado, os pais falavam para os filhos assim: estude, porque senão você vai morrer aqui na fazenda. Estude, senão você vai morrer na fazenda. Hoje é diferente. Estude, que senão você não vai para a fazenda. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos ouvir a história de um pecuarista que tem uma história sensacional. Como que eu descobri a história desse rapaz? O Oswaldo esteve aqui, da Oficial Trainee, fez um podcast incrível e teve um corte do Oswaldo que viralizou, né? Por uns números que ele apresentou aqui de um empréstimo, o pessoal ficou impressionado. E esse corte, a maioria das pessoas tecerão críticas, né? Críticas pejorativas, mas em meio às críticas pejorativas, apareceu alguém que fez um elogio, se identificou com a história do Oswaldo e contou um relato da sua história que é bem parecida com a do Oswaldo. E eu gostei muito, pedi para que ele fizesse um comentário no YouTube, ele fez, passou mais detalhes para mim no WhatsApp e eu falei, vem aqui no nosso podcast contar essa história. Mas antes de chamar o Enilton para a gente conversar, vamos falar dos nossos apoiadores. Sua casa merece ser única. A WS Interiores e Planejados cria móveis sob medida que unem estilo, funcionalidade e exclusividade, aproveitando cada espaço com inteligência. Chegou a hora de transformar seu ambiente. Fale com a WS Interiores e realize seu projeto. A gestão contábil da sua empresa pode ser mais simples e estratégica. Com a Conceitos Contabilidade, você conta com assessoria moderna, menos burocracia e soluções inteligentes para o crescimento do seu negócio. Atendimento especializado e análise do melhor regime tributário para a sua empresa. Conceitos Contabilidade. Mais estratégia, menos competição. Enilton, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Josemar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando as nossas experiências, né, como empreendedorismo, de superação. E eu acredito que vai ser de grande valia para aqueles que vão assistir esse conteúdo, vai transformar a vida deles também. Eu queria começar com você me dizendo o porquê que você decidiu empreender. Eu vim de uma família muito pobre. Eu nasci na era 1975, no extremo norte do estado de Goiás. E
não tínhamos lazer, não tínhamos condições financeiras para nada, a gente não chegou a passar fome, mas o essencial mesmo, além da comida, a gente não tinha, né? Meus pais eram conhecidos na época como lavradores, moravam em fazendas dos outros, né, como agregados, e a gente não tinha como trazer algo para a gente. Então a gente não tinha muita opção. Tinha que lutar mesmo para conquistar. E aí a gente, sem opção, vamos correr atrás e vamos empreender. Eu achei mais fácil ir para o empreendedorismo, embora tendo muito estresse, embora tendo as dificuldades, mas a gente vem vencendo. E qual foi o seu primeiro negócio? Meu primeiro negócio foi uma caixa de engraxar. Até parece a história de alguns por aí, né? Eu tinha meus 9 anos, eu me lembro que a gente fica até emocionado, né? Andava descalço, não tinha sapato, sandália. E eu é que comprei esses adereços para mim. Eu engraxava sapato em dado momento e outros momentos do dia eu ia vender picolé. Meus pais, por não ter muitos estudos, não viu a importância de incentivar os filhos a estudarem, né? Então, eu vim estudar bem depois já de realizado financeiramente. E aí, vendendo picolé, lutando, depois eu já com meus 13, 14 anos, servente de pedreiro. Carava ali massa de cimento, 3 carrinhos de areia e um saco de cimento, e era uma massa feita tipo farofa, então você tem que remover aquilo várias vezes. E eu feliz da vida que eu estava ganhando meu dinheiro. Não tinha como eu reclamar, porque eu estava me realizando numa atividade que trazia remuneração para mim. Então, meu primeiro negócio foi uma caixa de engraxar, depois vender picolé. Bacana. E é engraçado essas histórias, porque quando a gente conta isso hoje em dia, a maioria das pessoas acha que isso é história, que a gente está querendo copiar a história de alguém. Mas na minha geração, na sua geração, a pobreza era muito grande, né, cara? Hoje você tem pobreza, mas não é igual era naquela época. Era muito difícil você conseguir um emprego, ter uma oportunidade, era muito complicado. Eu me identifico muito bem com a sua história, porque eu fiz essas e várias outras atividades para depois chegar a conquistar o meu primeiro curso superior. Então, eu passei por esse processo, eu entendo muito bem como é que é. Mas depois dessa fase, quando que você montou o seu segundo negócio? O primeiro foi engraxate, o segundo? Veja, era no ano de 93. Minha diária na época, como servente pedreiro, estava quase conjugando o cruzeiro para o real. Quando conjugou para o real, minha diária era R$ 2,50. Depois eu vi dizer que houve uma explosão de tomates em Goianápolis, que é terra de Leandro e Leonardo, né? Mas eu era muito novo na época, eu tinha 18 anos, eu falei em ir, e minha mãe, não, você não vai, e tal. Eu falei, mas eu vou, porque Goianápolis estava pagando R$ 10 a diária. Para alguns que talvez não acham que teria algum valor, o bujão de gás era R$ 4,50. Então eu falei, não, eu vou realizar meu sonho de comprar minha moto, eu quero minha moto, que alguns já da idade tinha, meu irmão mais velho, porque onde eu fui criado era garimpo de esmeralda, né, Campos Verdes. Eu falei, eu vou para Goianápolis, lá vou juntar dinheiro, vou comprar minha moto. Aí eu saí domingo de Páscoa de 95 num caminhão de uma mudança de carona. Viajei cerca de umas 6, 8 horas em pé, que não tinha o espaço para sentar. Eu fui meio escondido na bagagem. E eu cheguei em Goianápolis, não tinha onde ficar. Minha mãe nem sabe disso, acho que quando ela viu o podcast, que ela vai ver. Que eu falei para ela que já tinha um grupo de amigos que estavam me esperando e tal, mas eu não tinha onde ficar. Eu dormi as 2 primeiras noites no banco da praça. Rapaz de 18 anos querendo realizar um sonho. E aí logo eu encontrei uma diária. Fui, prestei o serviço e falei para o indivíduo, olha, eu não sei trabalhar, porque tem as técnicas, né?
mas estou disposto a aprender. O que você me pedir para fazer, eu estou disposto. Na hora de almoçar, eu não almoçava na barraca com eles. Eu ficava meio tímido, não. E aí, no segundo dia, o patrão falou, olha, você não almoça com a gente. Eu queria saber por quê. Eu falei, não, por interação, sou meio tímido. Ele falou, não, eu já olhei sua capanga, é porque não tem comida. Você está trazendo pão e salame. Onde você está ficando? Eu falei, rapaz, tô ali no banco da praça. Ele falou, não, você quer arranchar com os peões aqui? Que você vai ter alimentação e vai ter um cantinho para você dormir. É uma barraca de lona mesmo, na beira de um córrego, muito frio. Falei, para mim foi muito bom. Saí do frio ali da praça, já tinha alimentação. Josimar, eu trabalhei ali 30 dias de domingo a domingo. E algumas madrugadas eu levantava para olhar o motor que jogava água na horta e eu ganhei R$330. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Eu fui fazer uma viagem, né, para visitar minha mãe, que ela tinha ficado, que já estava separada do meu pai. Tinha um garotinho, que eu fui pai solteiro com 18 anos. E cheguei em casa e falei assim, não volto em Campos Verdes para morar mais, não. Meu lugar é Goianápolis. Minha mãe, mas como? Falei, mostrei o dinheiro, falei, lá é minha terra, vamos embora. Ela falou, não, você vai, prepara tudo, que quando o caminhão, que era um camarada que comprava verduras, né, ia com a carroceria vazia, quando eles for, vão levar nossas coisas. E ali eu morei 6 anos em Goianápolis. Cheguei a comprar minha moto, depois eu troquei a moto numa caminhoneta gazeira, já para carregar peões. Já tinha saído do braço mesmo, da enxada, da bomba, dos agrotóxicos e tudo, né? E depois apareceu uma outra oportunidade e a gente enveredou por outro caminho. Cara, que história. E aí, depois dessa fase, quando que veio a ideia do seu segundo negócio? Que o primeiro foi engraxar. Muito bem. Veja, em Goianápolis, eu tomei uma decisão de me tornar evangélico. E ali, pelo um princípio bíblico que nós cremos, eu tinha que guardar um dia da semana, que foi muito forte para mim essa experiência. E eu cheguei para o meu patrão, trabalhava para ele já há 3 anos, um cara muito bem conceituado, um cara bem abastado financeiramente. E a gente falava de mulheres, futebol, de tudo, tranquilo, eu achava que ele era meu amigo, né? Aí eu cheguei para ele e falei, olha, eu não queria mais trabalhar no dia de sábado. Aí ele falou, mas como assim? Você não estou entendendo? Se você não chegar aqui no próximo sábado, você não precisa voltar. Eu falei, caramba, ele não é meu amigo? Ok, no sábado seguinte eu não fui para a igreja e tal, e depois, na segunda-feira, eu fui para o ponto com a minha marmita, peguei o caminhão, a gente viajou aí 50 quilômetros. Ele não falou nada, eu falei, tá tudo bem. Quando chegou lá na horta, que eu desci, ele chamou os peões todinho, colocou no meio. Isso dava até um processo hoje que ele fez, né? Falou, olha, eu chamei todos aqui porque eu vou demitir Nilton e para servir de exemplo. Então, todos que tiver o mesmo pensamento dele não tem interesse. Eu falei, mas puxa, eu estava o quê? 23 anos. E eu cuidava da minha casa, eu pagava o aluguel, despesa do meu filho, da minha mãe e da minha irmã. Aí eu falei, tudo bem. Eu comecei a chorar e falei, eu não trabalho com tomate mais. E eu peguei minhas ferramentas, quem trabalha braçal, facão, enxada, bota, bomba costal, e fui entregando para meus colegas e chorando. Eles falaram, o que está acontecendo? Não trabalho com tomate, você vai fazer o quê? Não sei, não sei. Cheguei em casa, pensei, eu vou vender roupa. Fui em Jaraguá, comprei algumas confecções, mas não sabia vender. Como que você vai vender se você não sabe vender? Não estava dando certo. Aí um primo meu chegou e falou, olha, que ele já estava no ramo de distribuição de cosméticos. Falou, olha, você vai distribuir cosméticos? Falei, não sou da área. Ele falou, você vai. A gente trabalhou juntos como servente e pedreiro no Colégio Edmundo Rocha de Campos Verdes. Era eu e você. E hoje eu já estou construindo minha vida e você vai conseguir. Um fato que me marcou foi que quando eu saí da horta naquele dia que o patrão me demitiu, era 50 quilômetros a pé.
eu estava vindo a pé, já tinha dado todas as minhas ferramentas para os meus colegas, só com a marmita. Falei, aqui eu vou embora a pé, tal hora que eu como, jogo essa marmita fora e vou embora. Uma meia hora de trajeto, eu escutei o caminhão. Tava só eu e ele e no corredor. Falei, vai me levar, não tem lógica. Ele passou, a poeira cobriu. Falei, o que está acontecendo? Aí quando foi 1h da tarde, eu desci num córrego, almocei, joguei minha marmita fora, orei, chorei demais. Quando eu estava quase chegando em Goianápolis, eu ganhei uma carona. Aí meu primo, você vai. Me levou na indústria, aqui em Goiânia. Eles nem queriam me vender o cosmético, porque viu, falou, esse camarada magro, queimado do sol, não sabe falar, vai representar nossa marca, como? O meu primo falou, eu conheço ele. Quando ele quer, ele acontece. E se vocês não abrirem o cadastro, eu vou comprar no meu nome e vou passar para ele. Foi um clima constrangedor na sala, os caras todos realizados, meu primo, os caras, e eu lá, querendo um passe de marca para sumir de vergonha. O dono da empresa, um quadro dos distribuidores no Brasil, acho que ele lançou um desafio, né? Falou, peraí, deixa eu apontar o dedo ali para aquele canto, ele vai desistir e a gente acaba todo mundo bem. Aí ele falou, então eu quero você aqui, lá no Pernambuco. O goiano que nunca tinha saído de casa. Eu falei, eu vou. R$4.000, 2 caixas de papelão. Peguei no box 9. No box 9 aí da nova rodoviária de Goiânia, o Guanabara. 9h da manhã. Interessante que o meu irmão morava aqui em Goiânia e foi lá para despedir de mim. Falou, olha, eu vou ir despedir de você. Quando ele tocou no meu ombro, eu virei, eu já estava chorando. Ele só falou isso, vai dar certo. Eu falei, não sei nem para onde eu estou indo. Ele falou, vai dar certo. Tu consegue. Embarquei nesse ônibus, eu viajei aí umas 36 horas. Aí quando eu desci lá em Santa Cruz do Capibaribe, não conhecia ninguém. Pum. Nunca tinha ido no Nordeste? Nunca tinha saído de Goiás. Aí eu deixei minha bagagem na rodoviária e fui procurar um hotel para até achar uma casa, enfim. E também não estava com muito recurso. Achei um hotel que era banheiro compartilhado, aquela coisa toda, né? Aí como é que vai procurar casa? Conhece ninguém? Falei, já sei, vou procurar a igreja. Vou procurar se tem um membro, um pastor, alguém ali, e ele vai fazer alguma coisa por mim. Aí achei a igreja, uma senhora falou, tem um senhor aqui que acho que é líder, cuida aí, é o seu Jerônimo, mora na rua tal, número tal. Aí eu fui. Bati na casa dele, primeira vez que a gente se viu, o que você precisa? Eu falei, rapaz, estou aqui tentando a vida, não tenho nada, preciso de ajuda, eu quero só uma casa para alugar. Lá é terra de confecção, Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru, Toritama, é um polo muito grande, corre muito dinheiro, né? E aí ele falou, então vamos lá, vamos procurar casa. Vamos. Aí chegamos no empresário lá de loja de tecido, senhor de idade, duro, fechadão, aluguel R$200. Eu falei, nossa, 20 diárias, eu ganhava R$10. Falei, como é que eu vou pagar esse aluguel? Mas vamos lá. Falei, meu Deus, como é que eu vou pagar esse aluguel? Tudo bem. Aí o cidadão, o seu Jordão Moraes, virou para o irmão e falou, olha, eu preciso de um afiador. Ele falou, eu vou avalizar ele. Eu fiquei morto de vergonha. É uma coisa que você tem dificuldade de fazer por alguém. E aí ele falou, vou avalizar. Mas tinha acabado de conhecer. Né? Aí o seu Jordão falou, olha, você sabe, né? Que se ele não pagar, é você que vai pagar. Ele falou, não, ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei naquela cidade 1 ano. Aí depois eu mudei para Caruaru, que fica a 57 quilômetros, uma cidade bem maior. Fui para Santa Cruz, na época tinha 90 mil habitantes. A gente tinha deixado uma loja de distribuição, já tinha uma carteira bacana de clientes. Para você, não estou dando conta de atender, a gente tem que abrir um centro de distribuição aqui, era uma loja. E agora vamos procurar uma cidade maior. Que eu já tinha casado, né?
E aí foi quando a gente foi para Caruaru. A cidade, na época, já tinha quase 400 mil habitantes. E ali que foi desafiador. Batendo de porta em porta, vendendo e cadastrando consultoras. E é o desafio. Esse é o caminho mesmo. Interessante que Caruaru houve a necessidade da gente profissionalizar mais. É interessante que quando a gente ia cadastrar consultoras, eu mais a minha esposa, ela é bem novinha, 16, 17 anos. E a gente não tinha experiência nenhuma com venda. Ficávamos na porta de um colégio que tinha uma marca forte de cosméticos, que tinha suas reuniões ali. Aí entravam as consultoras e tudo. Eu e a minha esposa ficavam na porta distribuindo um panfletozinho nosso. A Lida, olha, não pode, não sei o quê, olha. Mas a Lida já comprava de vez em quando o produto da gente. Olha, deselegante e tal. Não, é só um envelopezinho, tá certo? E a gente muitas vezes entregávamos nossas mercadorias na mão, na sacolinha mesmo, que não tinha carro, não tinha transporte ainda. E aí, quando a gente chegou em Caruaru, aí a gente já começou a estudar sobre vendas. Como fazer as reuniões com consultoras, como motivar, usando brindes e a motivação para expandir o negócio. E depois a gente já foi abrindo lojas e foi crescendo cada vez mais ali naquela cidade maravilhosa. Quantas lojas que vocês... Veja, é interessante notar porque a gente caminhou na área de lojas. Depois a gente percebeu que as maiores marcas não trabalhavam com lojas. E a gente viu que as lojas elevavam muito custo e que as vendas para a consultora era mais no pessoal. Né? Não, eu vou sair do meu bairro, pegar 2 ônibus e ir lá na loja. E quando a gente ia no lar, a gente trabalhava, estimulava a venda muito mais ainda, porque era pessoal o contato. E a gente entendeu que loja parece que não era o perfil. Tanto é que aquelas que a gente tinha... Isso era em que ano? Isso que a gente começou em 2004. Que sacoleira vinha da caixinha na Kombi, esse né? comércio era muito forte em casa. Não é? Justamente. Aí a gente começou a mudar o nosso perfil para trabalhar direto com elas, com reunião. Então a gente ficou com essas 2 lojas e usando a de Caruaru como base para treinamento, motivação e atendendo em casa. Depois a gente viu o mercado 2 salões, que é uma coisa que a gente não tinha visão do negócio. Aí a gente já foi trazendo um mix para salão, para progressivas, uma linha de manutenção, e começou a fazer esses eventos para as cabeleireiras, trazendo alguns profissionais na época para poder dar cursos e estimular as vendas no salão, até porque na época a própria venda de salão traria um lucro melhor. Aí a gente foi contratando funcionários e adquirindo carros para eles atenderem as cidades vizinhas nesse mix de salão. O salão a gente começou em 2012. Aí deu uma impulsionada. Foi muito bom. 2012 que você começou a ver o retorno. O retorno dessa atividade eu já vi em 3 anos. Eu cheguei lá em 2001, início de 2004, eu consegui comprar minha primeira gleba de terra, que era um sonho. Mas precisava de investir no negócio. Não podia estar tirando tanto dinheiro do caixa da empresa. Esse é um erro que muito dos meus clientes cometem. Às vezes eu chego para fazer consultoria, Josmar, eu não estou vendo dinheiro na empresa, essa empresa não dá lucro. Eu falei, me fala um pouco do seu patrimônio. Você tem outra fonte de renda? Não. Então, nos últimos 10 anos, você tirou tudo daqui, seu negócio é perfeito. Interessante, Josimar, que a gente não tinha a visão de contratar, não existia essa febre das mentorias que tem hoje. Então, era muito na raça mesmo, né? Só que, assim, a gente chegou a ter um sucesso no negócio de tal forma que teve uma vez que o meu fornecedor, aquele que não queria, entendeu? Ligou para mim e falou assim, Anilton, eu queria saber
quais técnicas que você utiliza para cadastrar a consultora. Falei, não posso passar. Porque eu entendia que era uma responsabilidade dele nos preparar. Quando a gente entrasse para representar a marca dele, a gente tinha que sair preparado. Uhum. Então, na época, eu não achei que seria, na época, propício eu passar algumas técnicas que até eu poderia arrumar concorrente na divisa de campo. Né? A gente tinha exclusividade na área, mas tinha divisa de campo, que gerava problema para a gente. Que até houve época de os proprietários da empresa ir lá e reunir a gente, eu e o outro. Tá acertado, tá, mas daí a pouco começava de novo, vamos vendendo ali e tal. Quando eu decidi a retornar para o Goiás, eu recebi uma proposta de um dos proprietários da empresa. Eu falei, nossa, mas o mundo Isso porque não te queria lá no começo. Eu falei, né? O mundo é interessante, né? Aí falou, olha, você não está vindo para Goiás para trabalhar em fazenda, cuidar de fazendas e tal? Que tal você trabalhar 15 dias na empresa e 15 dias na fazenda? Eu já com a mente do empreendedorismo cada vez mais formada pelo próprio negócio, que se o negócio não lhe forma, o negócio não vai prosperar. Aí eu falei para ele, não, porque eu estaria trabalhando para você. Porque quando eu visitar os distribuidores, treinar e passar as técnicas que a gente já vem utilizando, um dia eu vou ser demitido. E eu vou cuidar do meu negócio. Hoje já querem comprar meus tourinhos. Interessante, né? Esse negócio em Pernambuco durou quanto tempo? 19 anos. 19 anos. 19 anos. Mas lá você começou a fazer a base do seu patrimônio, né? Que você comprou a sua primeira terra. Foi. E nesse período você já estava ali trabalhando um negócio que estava sendo bom pelo o seu início, mas já estava ao mesmo tempo construindo a base do seu sonho, que é o que você faz hoje. É interessante que pecuária é um sonho de infância. Assim, quando você chega no Nordeste, alguns imaginam que o Centro-Oeste é só mato, é só fazenda. Não é bem assim, né? Tem uma estrutura de várias áreas de empresas e tal. Mas aquele que nasce aqui no Goiás, e principalmente lá na zona rural, como fui eu nasci no pé de um morro, que é chamado Morro Cacunda. Eu passo lá e falo, eu nasci ali, eu mostro para meus filhos. Essa semana agora, no início do mês que vem, meu filho entra de férias, eu vou levar ele para a fazenda e prometi a ele de levá-lo na última casa da última fazenda que eu morei no mato. E a gente mudou lá em 85. Ela está do mesmo jeitinho, eu quero levar ele lá, quero tirar umas fotos com ele. Então, eu nasci nesse ambiente e via meu pai, né, com aqueles movimentos, com amigos que tinham gado e tal. Então, na minha infância, eu pegava aquelas buchinhas vegetal, quando ela está ali naquele formato, e pegava um palito de fósforo, fazia perninha, fazia a cabecinha do boizinho. Então, meu brinquedo era ali. Eu mesmo construía meus carrinhos, confeccionava de lata e tal. Então, eu queria muito ser pecuarista. Mas como que você vai enveredar por um segmento que demanda muito dinheiro, se você não tem base, você não teve uma herança, você não teve, sei lá, uma formação acadêmica para entrar para um concurso, virar um concurseiro profissional, enfim, também não teve uma orientação financeira para cuidar, não teve nada, não tinha perspectiva de nada. Mas sempre carreguei isso comigo. E numa época eu estava com meus 12 anos e lá era garimpo de esmeralda, meu pai tinha um certo dinheiro, comprava e vendia esmeralda e tal. Um dia ele foi fazer uma farra numa fazenda, eu achei tão bonito, né? De madrugada nós vindo embora, eu falei, pai, compra uma fazenda pra gente. Ele falou, não, tá na hora ainda. E aí eu fui colocando aquilo, eu falei, então tem que ser comigo. Tanto é que o primeiro dinheiro que eu peguei da empresa, que eu entendi que era um lucro líquido, eu fui comprar minha primeira gleba de terra. Era bem pequenininha, mas eu já estava me considerando importante. Que o ego tem que ser alimentado, sim, né? E essa primeira gleba de terra foi em dezembro de 2004. Era pequenininha, dava o quê? 11 alqueires, né? Mas eu já deitava no travesseiro em 2005 e pensava, eu já tenho uma terra. Então, e lá foi a base de tudo mesmo, né? Aí tinha o dilema, eu não gostava do que fazia, mas ao mesmo tempo também era apaixonado por pecuária,
Mas alqueires de terra não dá para nada. Mas eu sabia que eu ia enfrentar uma luta psicológica e emocional para tocar meu negócio. Tava dando dinheiro, mas eu não era feliz, né? E aí, quando o negócio estava muito bem, tudo estruturado, final do mês eu fazia o balanço, falava, olha, eu falava, não, acho que eu vou ter que ficar por aqui mesmo. Isso aqui é o negócio. Aí eu já desviava dinheiro de investimento em Goiás para investir em terreno, fazendo algumas aplicações, movimento no mercado financeiro para poder juntar o valor para comprar, quem sabe, um prédio, enfim. Aí quando entrava a crise, principalmente janeiro e fevereiro, o cosmético era bem baixo, vinha o estresse, as despesas, aí vinha o aluguel, reajuste, combustível, tudo mais, as despesas aumentavam. Eu falava, não posso ficar aqui. Eu pensava, vou ter que investir em Goiás. Aí eu tirava dinheiro da empresa para investir em Goiás. Então a insegurança na atividade me fez tirar dinheiro de lá e colocar num outro segmento que eu não sabia se eu não tinha certeza se um dia eu iria vir. Mas era seu sonho. Era sonho, né? E tem uma frase que eu acho bonita que diz assim: invista nos seus sonhos, porque senão alguém vai te pagar para você realizar o sonho dele. Eu pensei, tem que ser o meu. E uma esposa extraordinária, ela fez de tudo para realizar meu sonho. De tudo. A gente investiu todas as nossas energias. Na época, eu não tive carro bom. Eu tinha era Kombi, queixo duro, quebrava a direção. Era Kombi, Fiat Strada, às vezes eu trocava. E era a nossa casa que a gente investiu, mas ficou inacabada. Mulher preza muito casa, que é um conforto. Né? Eu morei no Nordeste, ali em Caruaru, 120 quilômetros é praia. Praia Fortaleza, João Pessoa, praia Maragogi, praia Recife. Morei 19 anos e fui praia 4 vezes. Depois que eu mudei para cá, eu já fui mais em praia lá do que quando eu morava lá. Porque a gente canalizou nossas energias para realizar um sonho. E sonho tem preço. E nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Eu quero sonho. Não, você está sonhando com os olhos fechados. Só quando está dormindo. Agora, quando você abre os olhos, você vê que tem um desafio para realizar. E a gente pagou um preço alto. Preço alto. A gente não concluiu nossa casa. Agora há pouco eu consegui desfazer dela. Foi vendida, um primeiro andar bem bacana. Mas a gente só fez o acabamento na parte de cima. A parte de baixo a gente não fez. Só para investir no sonho, né? E meu estresse era tão grande que às vezes até a pupila dos olhos ficava pulando assim, do lado aqui. Aí eu falei que ir embora. Minha esposa me incentivou de tal forma que por ela a gente tinha vindo 2012. Eu falei, não, vamos ficar mais um tempo. Querendo mais. Vamos ficar mais um tempo. Aí foi quando eu fui fazer terapia. Eu não conseguia. Tinha um dia que eu não queria atender ninguém. Eu não queria atender minhas clientes. Às vezes eu ia passar em frente de lojas, eu não queria nem entrar. Eu não queria enfrentar o problema. Me dava gastura no estômago quando eu pensava na empresa. E aí falei, vamos, tem que ir embora. Na terapia, a psicóloga falou algo interessante. Você percebeu, Enilton, que você está num ringue e seu maior adversário é a empresa e nessa luta alguém vai morrer. Quem que você quer que morra? Aí eu falei, melhor ela do que eu. Josimar, quando eu decidi vender a empresa, foi em torno de julho de 18. Um concorrente meu, que a gente tinha uns problemas no campo, resolveu comprar a empresa. Eu falei, olha, vamos ficar aí 3 meses de transição, apresentando cliente, toda a filosofia. Eu saí de Pernambuco 7 de janeiro de 19. Quando foi lá para o final de 19, a pandemia. O comércio fechou. Pensei, meu Deus, se eu tivesse lá, o infarto era nessa época. Saí no limiar. No momento certo. Foi. Não tinha. Essa terapia foi cirúrgica, hein? Foi. Tive que sair.
E aí a gente chegou e foi investir na fazenda, né? Depois a gente enveredou para um outro segmento de negócio digital. Minha esposa na área, psicóloga, uma excelente palestrante, boa de vídeo, aprendeu a vender em campo, né? Porque eu falo, sempre eu estou palestrando para os jovens da igreja ou algum evento, falo, olha, quem não é vendedor não vai prosperar. Tudo é venda. Tudo é venda. E eu uso a venda sempre para fazer bons negócios. Tudo é venda. Eu me deparei com uma questão quando eu fui administrar as fazendas, que eu fugi de empresa. Aí quando eu cheguei nas fazendas, eu descobri que era empresa. Falei, então quer dizer que agora eu estou numa outra empresa. Só que é uma empresa do sonho que dá prazer. Então você não percebe a dificuldade como um empecilho. Você vê a dificuldade como um desafio. E lá no Pernambuco, quando tinha qualquer problema com a carga tributária, quando a nota saiu da analógica para o digital, nossos impostos subiram 90%, que eu liguei para o meu primo no outro dia, como ele é apaixonado pela área, ele falou, cara, eu tenho lenço para te vender. Eu olhava para ele assim, mas é sério? Você não está preocupado? Ele falou, não, vou levar minha vida aí, tudo vai encaixar. Eu falei, eu não consigo ficar aqui. Quando eu cheguei na fazenda, primeiro ano que eu comprei a fazenda maior, a fazenda Ruach, e fiquei descapitalizado, então eu comecei a alugar os pastos, né? E depois eu desfiz de alguns imóveis no Pernambuco, a gente foi comprando nosso gado e tal. E no primeiro ano que tinha gado nosso na fazenda, pegou fogo, queimou os 4 cantos da fazenda. Nossa. No dia do fogo eu estava... Ainda bem que você já era cristão, hein? No dia do fogo eu estava no Pernambuco assinando escritura de uma área que eu tinha vendido. Eu falei, puxa, eu vou pegar esse dinheiro, vou aumentar o plantel, eu vou colocar o brete, balança, porque eu queria uma pecuária moderna, né? Falei, pronto, o dinheiro vai tudo para cerca, pastaria. Um colega meu foi lá filmar para mim. Aí eu tenho uns vídeos guardados no computador, ele falou, olha, Lenil, tá aqui a sede, aqui tudo. Não ficou nada. Eu chorei muito. Falei, não deu para entender o que está acontecendo. Recuar, nem para pegar impulso eu pensei. A paixão move. E primeiro que era o seu maior sonho, né? Desde criança. A paixão move. Eu falei, não existe a possibilidade de recuar. Pronto, eu vendo a fazenda, eu vou fazer o quê? E aqui não tem outra opção. Aí eu fui aprender a fazer alguns preventivos contra fogo, que a gente criou um protocolo que hoje é importante para aquelas pessoas que nos seguem nas redes sociais. Criou o protocolo de quando fazer os preparativos, tal. Claro, pode apresentar fogo? Pode, mas não gera os prejuízos que me gerou na época. Então, a dificuldade chega para fazer o bom pensar naquilo que ele gosta. Tanto é que o protocolo que a gente utiliza tem ajudado outras pessoas, né? E então eu imaginei, poxa, eu saí de uma empresa e entrei em outra, porque hoje a pecuária moderna, ela é uma empresa a céu aberto. Produção de carne, ou leite, ou sei lá o que o indivíduo vai estar produzindo. Tem caixa, tem compra, tem mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Só que a minha paixão me faz estudar sobre isso. Me faz eu acreditar. Hoje eu não tenho medo de investir somas altas na pecuária, eu não tenho medo. Lá a empresa estava morrendo. Porque eu não tinha coragem de investir. Por falta de investimento, ia definhando. Porque ia definhando. Você não confiava também, né, no negócio. Porque ia definhando, eu não investia mais. Teve uma época que a gerente falou, Nilton, eu estou te mandando os gráficos aí. Eu falei, não manda que eu não vou abrir. Não manda que eu não vou abrir. Falo isso assim, mas do fundo do coração era luta de depressão profunda. Aí entra a esperança. O que é a esperança? Quando você tem um sonho para realizar. Quando eu saí de Campos Verdes para Goianápolis, eu tinha um sonho de comprar uma moto.
Poxa, R$10 a diária, eu vou comprar uma moto. E comprei com 1 ano. Eu trabalhei 1 ano de domingo a domingo. E comprei minha moto. Aquela silenciosa, tanquinho redondo, 99. Eu comprei. Depois, quando eu fui para Pernambuco, que vi que existia a possibilidade de realizar um sonho maior, de ser pecuarista, aí você vai alimentar a esperança naquilo. Eu já falei várias vezes para minha esposa, eu falei, amor, olha, se não fosse a esperança de um dia retornar para Goiás, tornar um pecuarista, eu ia trancar a porta do meu quarto, jogar a chave fora e falar para todo mundo se distanciar daqui. Eu não tinha opção. E ficar quieto. Mas eu tinha esperança. Sabia o que eu queria, para onde eu queria vir. E deu certo. A esperança. E hoje, qual que é o segmento seu, pecuarista? É gado de leite? O que é? Me explica aí. Interessante, Josimar, que eu no Pernambuco, em 2008, comecei a investir em conhecimento. Quis começar diferente da empresa, porque a empresa de distribuição de cosméticos, eu não sabia de nada do mundo de negócio. Eu entrei. Naquela época você não tinha opção também, né? Eu não tinha nada a perder. Falei, eu entrei, falei, eu vou vender, vou bater de porta em porta, eu compro por tanto, vendo por tanto, e foi indo. Só que aí foi chegando a internet, foi popularizando e tal, você vai tendo acesso a algumas informações. Eu tive acesso a vários cursos que você comprava o DVD e o livro, né? E aí eu imaginei, falei, não, eu quero trabalhar na pecuária de corte com a raça Nelore, raça pura, definida a raça, né? E aí, quando eu fui comprar meus animais na minha região, o empreendedor cheira negócio em tudo, né? Aí eu fui comprar minhas matrizes. Aí eu pedia para fechar algumas matrizes, olhar, não me serve. Outro, não me serve. Olha, novilhas não me serve, não tem a característica que eu quero. Então, eu estou estudando, eu conheço as características da raça que eu quero. Falei, sabe de uma coisa? Eu posso produzir, vender umas fêmeas melhoradas das quais eu não encontrei? Falei, certo, já é um segmento de negócio. Hoje lá a gente vende fêmeas para reprodução, então você quer formar seu plantel ou trazer uma genética diferente, então você vai lá na fazenda Ruache e você vai encontrar fêmeas melhoradas, com a raça definida. Não, eu quero melhorar através do macho, porque o macho deixa mais descendentes por ano do que uma fêmea. Então você vai lá e compra um macho, com genética moderna. Então a gente vende tourinhos e matrizes para a região onde eu mesmo tive dificuldade de encontrar as que eu queria. Então, o que a gente faz agora? Através das redes sociais, a gente mostra os animais, a gente posta todos os dias, eu apareço nas imagens que eu quero associar a minha imagem com a pecuária, então para as pessoas olharem e falar assim, ali é do Nelore Ruache. Então já é um trabalho de marketing, são vídeos muito bem arquitetados, já para levar para aqueles que têm o desejo de adquirir animais semelhantes. Tanto é que a nossa produção não dá conta. Não dá conta. Às vezes eu faço postagem... Hoje você vende para o Brasil inteiro. Isso, justamente. Hoje eu faço postagem nos grupos de leilões, né? E aí alguns falam, você já tem animais? Não, você quer entrar na lista de espera para desmama do ano que vem, porque de fato acabou. Então, até um cidadão que é da região nossa de lá, mas mora nos Estados Unidos, falou, olha, estou te seguindo e gostaria de comprar animais seus, você vai ter quando as fêmeas ou os machos e tal. Falei, olha, os nossos produtos já foram vendidos, vendi agora, mês de maio, os últimos desse ano, né? Que é a desmama desse ano. Falei, ó, só o ano que vem. Você quer entrar na lista de espera? Ele falou, pode me colocar. E a gente atende pela ordem que os indivíduos entrarem naquela lista de espera. Né? E, assim, agregar a paixão com a atividade é uma diversão. Tem gente que olha, às vezes eu saio de casa de madrugada, né? Que quando eu vou correr as fazendas, eu saio 3 horas da manhã de casa.
Aí eu gravo áudio para alguns colegas que moram no Pernambuco ou em outras regiões. Ó, tô indo pro agro, 3 da manhã. Quando os caras estão acordando, eles dizem, já? Falei, amigo, tô indo para diversão. Você pode observar os vídeos lá, como é que é coisa de louco. Então, assim, eu posso ver vídeo lá, falar, olha, quem não tem patrão, o serviço vira uma diversão, porque é farra mesmo. Então, aqueles que não é da área, falam, não, ele tá ali, sei lá, ele tá ali só divertindo, é um lazer. É porque confunde aquele que não é, né? E a gente tem um trabalho sério, a gente trabalha na área da inseminação, procura conhecimento, parceria. Todos os anos a gente vai em Uberaba, que é a Expo Zebu, programando já para levar animais, participando de leilões. Então, assim, é um negócio sério misturado com alegria e prazer. E quanto leva? Como que é o processo? Quanto tempo que leva da inseminação até ele estar pronto para você comercializar, né? Então, veja, é um processo longo, né? Um bovino, ele tem aí 9 meses de gestação, 8 meses de amamentação. Os que já não têm características para reprodução, a gente já vende na desmama com 8 meses. Que não tem a característica de tourinho, de matriz, enfim, né? E aí, esses outros, as fêmeas, a gente faz um desafio. O que é a característica? Desculpa te interromper, a característica de tourinho. Pronto. A característica de tourinho, ele traz um aspecto diferente dos demais. É uma carcaça mais robusta, de mais músculo, cupim, o andado, os tornozelos, que chama de mocotó, mais grossos, né? Quando você pega um animal comum, com o tourinho tem um charme dele, né? E ele já traz um histórico do pai. Tanto é que nas nossas divulgações, a gente sempre, quando fala do tourinho, a gente fala do pai. Por exemplo, se é o animal tal, cada tourinho tem um nome, né? Agora mesmo a gente divulgou bastante o Eros, né? Esse é o tourinho Eros, do Nelore Ruach, filho do Quarupi, do Bom Sucesso. O Quarupi é um touro de milhões que está na central, que o produto dele é o semi, que custa R$150. Eu posso usar o produto dele ao invés de comprar o touro, que é 2 milhões. Né? E então, esses tourinhos a gente já vende... Quem quiser na desmama também, para fazer recria e preparar eles ali para se tornar de fato um reprodutor, compra até mais barato. Mas para a gente ter o conhecimento do potencial genético dele, na sua maior potência, ele fica na fazenda, quando ele está dando 24 meses, que é a idade reprodutiva, que ele está aproximando das fêmeas, tentando fazer a monta e tal, a gente já comercializa eles. Mas, tem os desafios, mas é prazeroso. Você está no leilão, você vê aquilo ali, você chora, você se arrepia, você vai na central para adquirir os sêmen. Esse mês passado a gente foi na central conhecer os touros, que a gente já ia utilizar os sêmens nessa reprodução de novembro. Agora imagina, eu comprei em maio os sêmens, que eu vou inseminar em novembro, que vão nascer em agosto. Eu já estou ansioso para ver as crias que vão nascer em agosto do ano que vem. Eu falei, eu quero saber, eu quero ver. Porque o pai é potente. Então você já fica imaginando, será que eu vou produzir algo semelhante ali? E você vai sonhando, né? Por exemplo, nosso negócio lá, a gente quer integrar. Às vezes, lendo literatura, até mesmo do Kiyosaki, é muito forte, fala, olha, você diversifica, não sei o quê, outros falam, não. E ele ensina a integrar. Então, já vem segmentos paralelos. Por exemplo, se a gente tem investimento até de R$70 mil por ano de suplementação, você pode fazer uma mini fábrica. Então, eu já vou economizar produzindo a suplementação para o meu plantel e já vou vender esse produto. Uma marca registrada, com zootecnista e tudo mais. Eu vou mostrar o animal que alimenta daquele suplemento e vou mostrar o resultado daquele produto, agregado a uma marca que é o Nelore Ruach. Depois a gente consegue, no futuro, já até vender um sêmen de um touro. Você só vai integrando negócios. Entendeu? Então é muito bacana. Aí você deita, você fica sonhando de ver sua marca, de ver um animal seu no leilão, se destacando, integrando mais produtos,
Porque assim, Josimar, eu vi na época a dificuldade que eu tive de encontrar um bom produto quando eu fui formar minhas matrizes, né? E então eu pensei, aqui tem um campo que eu posso vender meu produto e também chegar com a consultoria do pós-venda. Ou seja, você identificou a dor e falou assim, olha, aqui eu posso propor uma solução. Justamente. Só para você ver, a gente criou o nosso modelo de negócio que eu não vi na região. Como que é o nosso modelo de negócio? Alguém que compra um produto da gente, seja tourinho ou matriz, eu faço um pós-venda. Eu quero ver o desenvolvimento desse animal na sua fazenda. Você me manda foto, se a fazenda for muito próximo, eu faço a visita. Faço o balanço alimentar para ele. Eu quero que ele tenha resultado e melhore de vida com o meu produto. Porque hoje a pecuária ultrapassada era extrativista. Só tirar. O pecuarista tirava. Aí é comum você ver uma fazenda que não tem porteira, um cocheiro quebrado, o pecuarista com a botina rasgada, roupa velha, um carro velho, uma sede que não merece levar alguém para visitar. Poxa, mas ele tem um patrimônio milionário que é a fazenda. Então, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida dele? Primeiro, ele precisa ter resultado. Por isso que as pessoas estão deixando o campo. Eu olhar meu pai arrebentado daquele jeito, eu não vou ficar aqui não, eu vou para a cidade. Aí. Eu vou trabalhar lá de qualquer coisa na cidade, eu não vou ficar aqui. Mas peraí, mas o campo é extraordinário aí. Por que não está aliando isso aí? Porque ele já viu o fracasso do pai. Agora o fracasso do pai é precisar de alguém pegar na mão, falar, não, amigo, eu perdi uma fazenda com fogo. Então você pode fazer o acero. Ah, mas é na enxada. Não, tem o herbicida. Ah, Você bate o veneno de 1 metro de um lado e outro, que ele decompõe, toda a terra fica limpinha na seca. Então eu criei um protocolo. Aí você vai levar meu animal. Você tem comida para ele? Não tem, então eu não posso te vender. Por quê? Porque ele não vai desenvolver. Alguém vai falar, foi do Ruache? Quero não, posso não. Aí, então, os que adquirem o produto da gente, a gente acompanha ele no desenvolvimento do negócio dele. Tanto é que chamou a atenção, que a gente cheira negócio em tudo, que esses dias eu encontrei o prefeito do nosso município lá, conversando com ele, ele falou assim, que tal a gente fazer um meio-dia de campo lá? Eu falei, não tinha parado para pensar nisso? Falei, peraí. Eu posso fazer meio-dia de campo com o apoio da prefeitura, porque a prefeitura convidando, quase todos os pecuaristas irão, e eles montam uma estrutura, e quem sabe isso vira uma tradição e eu faço um dia completo por minha conta. Eu já mostro meus animais, levo conteúdo transformador, através de pastagem, de melhoramento genético, manejo, né? E eles vão olhar o resultado lá na fazenda. Que a gente já até bolou o lugar de fazer a tenda das palestras em frente ao curral, para eles verem os animais. Então, assim, eu penso o seguinte, Josimar, alguém para prosperar, ele é diferente. Ele é diferente. Porque quando chega, ele já pensa, opa, aqui dá um negócio. Ele anda contramão da manada. Porque a manada, eles pensam o seguinte, a manada, eu não tenho nada contra, cada um decide o que quer, mas também colhe o que não quer, né? A manada pensa o seguinte, não, o único caminho que tem é esse, é escolarizar, mais empregar, igual INSS. Não, tem essa opção? Tem. Mas peraí, mas teve alguém que fez diferente. Se alguém fez diferente, é possível para mim também. Não é verdade? E você pode olhar, Josimar, você pode pegar todos, diferentes segmentos, que prosperou principalmente do zero. Todos esses têm algo semelhante. Não quis acompanhar a manada. Tem algo semelhante. Bateu na porta, correu atrás, criou estratégia, criou situações, criou oportunidade, estudou bastante, porque sempre eu falo, né? A gente não pode misturar escolarizar com estudar, é uma coisa completamente diferente. Né? Tem nada a ver uma coisa com a outra.
Porque eu tinha tudo para não ser nada, porque escolarizei muito pouco. Mas eu estudo demais. Então é diferente. Nesse encontro de casais que eu fiz, eu apresentei uma palestra, e nessa palestra chocou alguns, porque palestra de casal, quando vai falar de finanças, olha, gaste menos, a mulher gosta da escovinha, o homem gosta do pneu do carro, não sei o que, aquela coisa toda. Eu falei, não vim para falar disso aqui não. Eu vim para falar do que alguns sabem e não falam. O que eu apresentei para eles? Foge da manada. O que a manada quer? A manada quer a aposentadoria do primeiro dia de trabalho, já pensa nela. Que é o conforto. Sucesso tem nada a ver com conforto. Para quem quer sucesso para trabalhar 8 horas por dia, você não vai ter sucesso, não. Ele trabalha 24 horas. Ou eu tô lá agarrado ou eu tô pensando. Eu vendo bem, eu tô pensando como vender mais. Eu tô produzindo bem, eu tô pensando como produzir mais. Por exemplo, na minha área, Josimar, primeiro ano nosso lá não tinha inseminação artificial, mas eu já utilizei uma técnica que até hoje só 40% dos pecuaristas que utilizam, que é um processo chamado estação de mota. Meu primeiro ano eu já utilizei ela. Segundo ano eu já tirei os touros. Eu falei, não quero touro. Quero que alguém fale, meu touro é bom. Não, melhor tá na central. O seu tá lá. Então, você vê, já vai avançando, né? Eu quero sêmen de touro de 3 milhões. Eu não vou usar um touro que custa 15 mil reais. Aí a gente passou a inseminar. Agora a gente já quer fazer transferência de embrião, que é um processo mais avançado. Então, ao invés dessa vaca gerar um bezerro, ela é barriga de aluguel. Ela gera, ela amamenta, mas no DNA não tem nada a ver com ela. Entendeu? Você só usa ela... Eu sou barriga de aluguel. Tem nada a ver com ela. Eu peguei o sêmen daquele touro na central, peguei o ósseo da vaca aqui, levei para o laboratório, chama fertilização in vitro. Entendeu? Tem fazendas altamente evoluídas que já produzem os embriões. Então, estou produzindo bem hoje? Beleza, mas eu posso produzir melhor? Eu posso. Agora eu falo assim, mas meu mercado vai me valorizar? Não ainda. Então, já estou preparando um mercado, porque eu vou chegar com um produto mais caro para produzir, que é um produto que é mais caro também para me vender. Então, eu vou melhorando a minha produção, melhorando minha comercialização, meu comercial. Entendeu? Então, quando você junta tudo, você vai empreender. O que é o empreendedorismo? É você pular sem paraquedas e construir lugar. Você tá entrando, você não sabe de nada. Por isso que são diferentes. E se a gente for observar, você acaba gastando a mesma energia ao mesmo tempo para construir o sonho de alguém. Esses dias eu estava conversando com minha namorada e falando para ela sobre isso. Várias pessoas chegam até ela e dizem o seguinte: você tem muito talento, mas se você precisa sair da aba de pessoa X, pessoa Y, desenvolva-se. Às vezes até essas próprias pessoas que ela presta serviço, todas tecem muito elogio e chegam até ela e dizem o seguinte: quando que você vai sair da minha aba e vai desenvolver o seu projeto? Mas eu percebo que tem uma coisa que atrapalha a maioria das pessoas, e você já superou isso aí, pelo início da sua história, que é a insegurança de construir o próprio castelo. Às vezes a gente fica confortável ali, não, mas ali eu já tenho uma base, aquilo ali já vai me trazer esse imediato aqui. Eu preciso desse rendimento, eu preciso cobrir tal orçamento, tal despesa. E eu vejo que isso é o que mais aprisiona as pessoas. Porque na primeira temporada do meu curso, quando eu lancei ele em 2019, quando eu comentei com você que antes de a gente começar a gravar, o primeiro módulo que eu coloquei foi perfil empreendedor e perfil administrador, ou seja, quem não é perfil empreendedor. Porque o perfil empreendedor ele tem características diferentes de quem é um administrador ou quem vai trabalhar para alguém. Ele é mais inseguro e ele busca mais conforto, esquecendo ele que não existe zona de conforto.
A empresa amanhã quebra, a empresa amanhã te manda embora. Se você é um funcionário público, você fica ali, você tem um rendimento, mas você bate no teto, você não passa daquilo ali, então você não tem zona de conforto. Você tem uma impressão de que tem uma zona de conforto. E por que não gastar energia em um projeto seu, como você fez? Só que a maioria das pessoas ficam ancoradas a essa insegurança. E eu gostei muito de te ouvir até agora. Você vê que eu fiz poucas interrupções, porque o exemplo que você deu prático aqui, isso aqui é magnífico para provocar as pessoas, provocar a minha audiência, que a grande maioria é empreendedor, para sair da zona de conforto. Principalmente quem já está empreendendo, Edenildo, porque as pessoas esquecem que o negócio ele tem estágios. Uhum. O que funcionou ontem não garante o resultado de hoje e o de amanhã. O contexto muda rápido. Muda muito rápido. Então, às vezes, eu costumo dar esse exemplo. Quando eu fiz a minha faculdade, o resultado dela, a atualização já era curta. Né? Já era 2, 3 anos. Hoje em dia, você tem que estar mudando a grade do curso em tempo real. 18 meses. Em tempo real. Agora, imagine uma empresa. A empresa não fica fora disso. É o mesmo contexto. Eu vejo que você é apaixonado, gosta do que você faz. Mas se você estagnar e falar assim, nossa, eu já fiz curso, me atualizei, minha fazenda está rodando bem, agora eu vou ficar aqui na zona de conforto. Não tem como. Vai cair no prazer. Negócio, ou ele está crescendo, ou ele está declinando. Não tem como ficar aqui, estagnado. Não tem, você não tem essa opção. E na vida você não tem também. Até o local que você está confortável. Outra coisa que um dia eu falei para minha namorada, ela falou assim, tá, mas eu não vou fazer isso agora, que eu ainda preciso ficar mais segura. Eu falei assim, mas você pode perder esse aí que você está achando que é seguro amanhã. Passou poucos dias, ela perdeu o local que ela achava mais interessante. Ficou triste uns dias, depois se recompôs. Eu falei assim, não tem segurança em lugar nenhum. Se você tivesse gastando mais energia aqui no seu projeto, talvez você já tinha um pouquinho mais de estabilidade do que em outro local que parecia ser e não era. Acabou de perder. Justamente. É assim, quando a pessoa procura muita estabilidade, conforto, porque o negócio cresceu um pouquinho, olha, eu fico pensando o seguinte, o empreendedor, ele não tá naquela zona. Rapaz, eu tô com um negócio aí, eu tô organizando ele, sabe? E aí daqui a um tempo ele vai me dar uma renda, eu vou descansar um pouco mais, vou viajar mais com a família, eu vou comprar uma chacrinha, vou estar pescando, cuidando dos meus alfaces. Não, isso não é empreendedor. Não. Ele pode ir para outra área, ganhar o dinheirinho dele, viver a vida dele. Não tem problema nenhum. O empreendedor, quando ele faz da área que ele é apaixonado, ele não se vê em outro lugar. Então, como é que eu vou sair do curral para me cuidar de alface? Não fica no alfacinho, olha a minha hortinha, planta assim, não existe. Meu lazer é a minha fazenda. Entende? Então, meu lazer é a fazenda. Tudo bem, quem gosta de pescar, quem gosta de viajar, não tem problema. Eu gosto da fazenda, eu gosto de trabalhar ali. Agora, aquela paixão me faz também correr atrás de conhecimento, que também é prazeroso estudar aquilo ali. Quando eu vi um leilão de uma bezerra, outro dia aí, que venderam por 6 milhões de reais de 4 meses, ela mamando. 6 milhões de reais? Ela mamando. Eu falei, ué, peraí, o que vai fazer com ela? Sabia disso, Matheus? Bezerra de 6 milhões? Não, a vaca mais cara do Brasil hoje, ela custa 21 milhões. Depois vocês 21 milhões? Coloca aí, Viatina 19. Eu tô no ramo, eu conheço. Aí, depois eu fui pesquisar, ela pode virar mãe, essa de 4 meses, de centenas de outras, de descendentes, antes da idade reprodutiva. Eu falei, peraí. Isso aqui tá meio maluco, é minha área aí. Entendeu? Pô, eu tô estudando. Toda noite eu assisto um leilão virtual. Por quê? Tá os touros ali, o leiloeiro lá. Primeiro, eu fico me motivando pensando no meu touro ali.
Ou então eu estou olhando o rodapé, o pai daquele touro. Qual a central que ele está? Eu posso gerar na minha fazenda irmão paterno. Mas não é gostoso estudar o que você gosta? Não, eu vou para a praia, eu vou não sei o quê. Até minha esposa tem um desafio, amor, olha, a gente... Vamos agora com a família em férias para Caldas Novas. Eu falei, amor, uma semana? Entendeu? Quando eu estava no Pernambuco, eu almejava meu janeiro. Eu vinha flutuando no carro, comia comida de Goiás, eu com saudade, aquele lazer. Eu saí da minha fazenda, ficar 30 dias fora, não estou nem doente. E é saudável, as férias, você... Mas eu vou ficar angustiado lá, então vai me prejudicar. Então, alguém falar assim, eu vou montar um negócio, não é empreendedor. Também não tem nada contra, tudo bem, é o seu desejo, não tem nada a ver. Mas eu estou dizendo que empreendedor, ele não se vê fora da atividade dele. Eu imagino a minha aposentadoria. Não, eu vou ficar beirando minha fazenda, meu curral, minha bengalinha. Eu não estou preocupado com isso. E eu achei algo extraordinário. Um camarada se acidentou, se ficou com as pernas imóveis, ele senta numa cadeira, ele adaptou o curral, ele tá lá, eu falei, se acontecesse isso comigo aí, o cara vive mais. O problema são dois, imediatismo. Imagina, Josimar, eu saio de Goianápolis, aí digamos que Deus apareceu para mim e falou para mim assim, Nilton, você só vai realizar seu sonho daqui a 19 anos. Eu, o quê? Tô fora. Vou procurar outro meio de vida. Eu não sabia. Então, você correndo atrás de um sonho e que você não realize. Alguém até perguntou para mim, um dia eu estava numa palestra, foi até deselegante, ele falou, e se eu não realizar meu sonho, eu vivi algumas privações, igual você falou aí, né, que eu citei lá na palestra, você deixou de ir para a praia e tal. Aí eu respondi para ele, eu vivi melhor correndo atrás de um sonho. Nunca realizei, eu vivi enganado. Eu tinha esperança de um negócio. Mas hoje está realizado. Ok, aí eu vou parar, agora que eu vou viver ele. Não tem como. Tem animal que eu vendo que eu choro na hora da entrega. Teve um tourinho que nós teve que empurrar ele no tronco para ele entrar no caminhão. Ele não queria ir. Às vezes um animal nasce com algum defeito que não serve para comercializar, a gente sacrifica ali. Eu não consigo comer. Não consigo. Eu compro ou no mercado, no açougue, compro outra carne, que eu não sei como foi criada. Os meus animais eu tinha dificuldade. Então, assim, é uma coisa que é fora do comum. É fora do comum. Não tem como eu me ver fora. Então, imediatismo. Aí não acredita em si mesmo. Veio talvez de um patamar já confortável, né? Esses dias até chamei meus meninos e falei para eles, falei, olha, possivelmente se o vovô de vocês tivesse o que eu tenho hoje, talvez eu não teria. Porque o conforto que a gente dá para um filho pode dar um problema. Estou falando do excesso, né? Essa é a ideia central do pai rico, mas pai pobre, né? Já leu? Tem a série toda, né? Então, hoje, o que a gente frisa hoje? O principal nosso lá é investir em terra. Terra hoje é um segmento que está super valorizado. Você está indo para a segunda fazenda ou já adquiriu? Não, tem a segunda fazenda. Tem a segunda. A gente trabalha em prol da terceira, né? Então, o segmento o segmento do agronegócio em si, ele vai entrar numa escassez muito grande de terra, que terra não fabrica. Se você tem tantas hectares, ou você compra de um vizinho que diminui a dele, ou você vai ter que diminuir a sua aumentando a dele. Mas terra não fabrica, é diferente dessa cadeca. Então, no passado, terra não era barata, ela era desvalorizada. Hoje, terra não é cara, ela é super valorizada. Certo? Então, tem diferença. Às vezes, a terra está baixando o preço por um problema na produção e tal, mas está valorizando. O que é isso? Escassez. Então, hoje, eu entendo o seguinte, eu aprendi que, para mim, minha visão, e outros talvez não estão porque não conhecem, primeira paixão, ponto final. Bateu o martelo, virou e pronto. Agora vamos para o negócio. É um negócio que eu
Exige menos funcionário, menos imposto no produto, alta valorização. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho um investimento do imóvel rural, que é uma coisa. Não tem nada a ver com a produção. Se você comprar uma fazenda hoje por 10 milhões de reais e colocar ali 400 animais e falar assim, eu vou pagar essa terra com a produção, você vai gastar 40 anos. Aí alguém fala, tô fora. Não é para mim. Então me vende a sua, que é para mim. Por quê? Porque em 6 anos ela já pagou ela com a valorização. E a produção só depende de mim. Eu não dependo de ninguém da produção. Ou seja, você tem um investimento que valoriza como... Eu tenho alta valorização e o fluxo de caixa que só depende de mim. Se eu investir em ação de empresa, não tem fluxo de caixa. Se eu investir em setor imóvel no centro de cidade, eu não posso nem falar, né? Você já viu? A cada 10 metros tem 10 fechados. O contexto mudou da noite para o dia. Se eu tivesse lá com aquele pensamento de imóvel, como é que seria? Josimar, a minha casa, eu vou fazer uma conta de padeiro rápido da minha casa. Minha casa lá, eu construí ela em 2005. O terreno, um bairro médio. O terreno e a alvenaria ficou R$110 mil em 2005. Eu comprava 60 hectares de terra com esse dinheiro. Ok? Nessa época. Por isso que eu te falei, perdi 7 milhões nessas contas que eu estou te mostrando aqui. A casa foi uma. Hoje, uma terra simples lá na minha região, que terra tem todo preço em todo lugar. Estou falando da minha realidade. Terras vizinhas a da gente. 60 hectares está em torno aí de 1.100.000, 1.200.000. Minha casa eu vendi por 300 e pouco. Olha. A Fazenda Ruach. Por isso que eu estou te falando. Tem gente que tem as suas intimidades, os seus negócios que não abre. Para mim, isso aqui eu quero que o povo enverede para esse segmento. A Fazenda Ruach, eu comprei ela em janeiro de 2018. Fazenda Ruach. Eu paguei nela R$8.000 por hectare. Dá em torno de R$42.000 o alqueire, que dá quase 5 hectares. Fica a 4 quilômetros da cidade, 2,5 km do asfalto. Estratégia fenomenal para fazer meus eventos. Que eu posso vender tudo na vida, menos ela, por causa da estratégia dela ali. Né? Então, Kiyosaki diz que você só sabe quanto algo vale quando você tira o dinheiro do jogo, né? Está no jogo lá ainda. Mas eu me basei pela que eu comprei em 2003. Entendeu? A que eu comprei em 2003, 20 quilômetros do asfalto, bem mais longe, uma estrutura bem mais inferior, a gente já pagou 26 mil hectares. Então, pô, Fazenda Ruach tem 7 anos que eu comprei. Entendeu? Eu devo ter eu devo ter colocado lá uns R$600 mil na infraestrutura, que melhorou muita coisa e tal. Aí eu já tive as produções dos animais. Meu prazer, dinheiro não paga, mas eu já tive um prazer ali dentro. Se eu tivesse só o prazer, já valeria. Suponho que tudo que eu faturei ficava empate. Despesa, mas vivi no prazer, eu vou viver 100 anos. Porque o que envelhece é fazer o que não gosta. Envelhece o homem, envelhece a mulher. Eu fiquei imaginando como eu chegava em casa. Quando eu escutava o choro da criança, me incomodava. Quando eu estava assistindo o Fantástico, eu falava, amanhã o trânsito, amanhã atender cliente. Pô, sai 3 da manhã para fazenda. É diferente. O meu primo que está num segmento de cosmético que me colocou, ele falou, cara, eu queria ter essa paixão. No meu cosmético, eu tenho uma fazenda lá também, eu queria ter essa paixão. Eu não tenho essa paixão por cosmético, eu não tenho essa paixão por fazenda, eu não sei de onde você tira isso. E não é por resultado, é por paixão, é por alegria. E aí, então, eu tenho um patrimônio que é seguro, de alta valorização e que o fluxo de caixa, que é a produção, depende unicamente de mim. Então, eu posso reduzir o tempo de prenhez, que se chama precocidade sexual.
Eu posso aumentar a fertilidade do meu plantel, uma vaquinha prenha a cada 12 meses. Eu posso melhorar a habilidade materna das minhas matrizes, que é ela gestar, amamentar e desmamar o bezerro bem, isso é a habilidade materna. Então, eu vou melhorando as características econômicas do meu plantel. Aí eu vou só faturando mais. E esse desafio, quando eu pego meus números, que eu vou cruzar peso de bezerro com peso de mãe, que não deu 40% a mãe, vai morrer. A mãe tem que desmamar o bezerro com 40% do peso dela, senão ela morre. Então, quando eu começo a cruzar esses dados todinho, eu fico flutuando naquilo ali. Melhorei esse ano. Esse ano, nossa taxa de fertilidade deu tantos por cento do plantel. Foi melhor do que o ano passado. Teve tantas prenheses, mas teve quantos partos? O ano passado nós teve 87% dos partos. Esse ano nós já foi para 92%. Então, eu estou lutando para melhorar os meus resultados. Não estou preocupado com o resultado de ninguém, é os meus, meu desafio. Então, isso tudo te mantém no negócio e gera prazer, o resultado, e como consequência o dinheiro vem. Se eu entrar para o dinheiro, não vai prosperar, não vai. Hoje, qual que é a quantidade de hectares mínima para começar um negócio como o seu? Depende muito, porque às vezes a gente faz a pergunta para o marqueteiro digital, ele sempre fala, depende, né? Eu não sou marqueteiro digital. Mas é o seguinte, aí eu precisaria de saber qual segmento dele. É leite? Não precisa de muita terra. Leite é diferente. Às vezes você, sei lá, com 10 hectares, você tem condições de produzir muito leite. Né? Não, é para corte. Não, para você viver com qualidade de vida, um padrão de vida muito bacana, unicamente da pecuária, você precisa de pelo menos 400 hectares. Para viver exclusivamente dela, né? Que aí você vai ter um plantel, vai fazendo os melhoramentos, e aí aquilo ali vai te manter. 400 hectares seria mais ou menos o quê de investimento? Não, aí é muito dinheiro, 10 milhões, só terra, aí depois você vai ali 400, 500 matrizes, depende da qualidade da raça, hoje que está em alta, né? Então fica em torno de 4.500, 5 mil reais cada matriz, e aí vai, né? Agora... Mas para um negócio igual o seu, seria o quê? Uma fazenda de quanto para começar? Para começar, veja, hoje eu tenho outra renda. Então, hoje, se for para mim tocar as fazendas, só falar assim, só fazenda, eu não vou mexer com outra coisa, não ter outra renda, eu já tenho a vida dela. Entendeu? Tanto é que o que a gente faz? As fazendas se tornaram autossustentável e vai criando seus investimentos por conta das melhorias. Então não sai dinheiro do caixa da empresa para a fazenda hoje. Né? E aí, quando a gente faz balanço fazenda, empresa, que a gente faz um montante, então aqui não dá mais terra, a gente vai para o mercado financeiro. Ninguém é maluco deixar o dinheiro parado. Então você pegou X, não, aqui é pouco para terra e muito para deixar parado. Então foi um outro segmento que eu estudei muito, mercado financeiro. A gente movimenta bem, mas a gente sabe que a lucratividade é bem baixa, né? E aí tem os intempéries da economia, aquela coisa toda, mas é para o dinheiro estar rendendo alguma coisa acima da inflação. Deu um montante que a gente vê que dá uma gleba de terra fora as áreas que a gente tem, porque a gente não quer comprar glebinhas fora da nossa geografia. Tem um mínimo para ser compensativo, porque você tem uma estrutura com funcionário, uma estrutura para ir. Agora, sendo ligado, eu compro 1 hectare, vizinho de cerca, se não quiser vender, não estou nem aí. Né? Aí, hoje, você precisa, para começar, assim, se você tendo a outra renda, uns 6 milhões dá para você fazer um negócio. Mas quando você começar a investir em fazenda, lembre da valorização, esqueça a produção. Então, o que você pode fazer? O mais importante, pelo que você falou, minha é a valorização. Justamente. Não, Enilton, eu não sou da área. Não suporto gado. Não suporto soja. Compre e aluga, velho. Hoje é R$70 a cabeça mês. Aí aluga. Nem tem que você faz um contrato que você cobre menos, mas para ele manter a estrutura, porque depende do contrato, você pega valor tal, mas você tem que fazer as melhorias na estrutura. Né? Então você pode alugar com um contrato para que ele faça as melhorias. Olha, te entreguei ela com essa estrutura de cerco, ralama, etc. e tal. A gente faz um contrato para 5 anos.
você pode me pagar tudo na entrada, ou a metade nesse ano, o restante no outro ano, etc e tal. E você tem a alta valorização e você tem um rendimento. Perfeito. Não precisa nem de você ir lá. Não, para esse segmento, eu não quero. Eu quero estar dentro da fazenda e mexendo no meu negócio. Que para mim é isso que eu quero. Outros alugam para soja, quando está numa geografia que tem um polo de soja, que para a pecuária ganhar da soja, o cara tem que ser muito bom. Entendeu? Mas a soja pode chegar lá e me empurrar que eu não saio do gado. Não sai. Eu vou tentar fazer a fazenda nota 10, que ganha da pecuária, nós vamos embora. Porque é o que te move, né? O que você gosta. Que ganha da soja, nós vamos embora. Eu posso alugar para soja com melhoria de pastagem, não tem nada a ver, mas não como negócio. Como negócio é o gado e não tem por onde. Por isso que o Amado Batista construiu muito patrimônio com pecuária, né? Eu vi esses dias uma entrevista do irmão do Leonardo, eu até baixei ela, achei bem bacana. Ele falou, olha, o que o Leonardo produziu com música não compra o que ele tem hoje. Ele investiu bem. Então ele comprou terra no Tocantins, que é um estado muito bom ainda, né? Que está em desenvolvimento. O Goiás já está chegando praticamente em todas as áreas, mas lá o desenvolvimento, então comprou terra, preço de banana. Hoje é eucalipto, é soja, é tudo, terras caríssimas, né? Então, hoje a gente vê camarada faturando muito no futebol, na música, e não vendeu por uma coisa segura, isso vai fazer falta. Não comece sua vida comprando o que você não precisa, porque senão você vai terminar ela vendendo o que precisa. Não tem por onde. A gente tem que aprender a cuidar das finanças. Eu palestro, eu falo, olha, garra para produzir, tem que ser louco. Controle emocional para gastar, não é... Tem como você mandar esse recado para aquela senhorita que está sentada ali? Repete essa frase aí para ela. Eu não vou falar o nome dela. Não precisa falar o nome não, só dá o recado. Então, veja, olha, garra para produzir, controle emocional para gastar e o último do tripé, sabedoria para investir. Se faltar um, vai não. Vai não. Eu não compro tudo que quero, compro o que preciso. Viu? Eu não compro tudo que quero, compro o que preciso. Josimar, com todo o patrimônio que eu tenho hoje, eu nunca comprei uma Hilux. Viu, Josimar? Porque quer comprar uma Mercedes? Deixa eu te explicar. Eu vou comprar uma Hilux depois da terceira terra. E quem vai pagar a Hilux sou eu, não. Eu vou comprar uma Mercedes, nós vamos junto. E quem vai pagar a Hilux não sou eu, é o gado. O gado é bom demais, sabe por quê? Não reclama, não faz greve, trabalha dia e noite. Não, você já imaginou a vaca que gera meu produto? É a máquina. Ela amamenta meu produto, que é o bezerro. Quando uma onça, um urso quer lá, ela pode morrer pelo meu produto. E depois que ela desmama, ela me entrega ele. Você vai encontrar uma empresa melhor do que essa? Tem não. Agora eu vou dar condições a ela. Aí chegou a minha parte. Tem muito pecuarista que precisava ir para o abate, não a vaca, né? Aí eu vou dar condições a ela. Uma alimentação, sanidade. Vou dar condições para ela gerar meu produto. E no segmento de pecuária, pelo menos no nosso, que não é leite, a gente gasta pouca mão de obra. Pouca mão de obra. Falando em mão de obra, quais são os desafios que você enfrenta para montar mão de obra rural? Josimar, veja, no passado, os pais falavam para os filhos assim, estude, porque senão você vai morrer aqui na fazenda. Estude, senão você vai morrer na fazenda. Hoje é diferente. Estude, que senão você não vai para a fazenda. A fazenda virou emprego, é drone, é inseminação artificial, é melhoramento de genética do capim. Então, o cara, para trabalhar lá, ele precisa saber da fisiologia do capim. Né? Porque tem o dia da entrada, o dia da saída do piquete, tudo mais. Aí a galera não se capacita.
E aí a gente que precisa da mão de obra capacitada, a gente sofre. A gente sofre. Só para tu ter uma ideia, eu tinha uma funcionária em Pernambuco, ela fazia design gráfico. Ela chegou um dia para mim, Nilton, eu estou já quase concluindo a faculdade nesse semestre, eu poderia fazer uma entrevista de emprego? Você me dá essa oportunidade? Eu falei, pode. Uns 15 minutos ela voltou, abatida. Falei, foi fulana. E a entrevista? Não, ele me mostrou uma máquina. Ele não me perguntou nada. Você sabe operar aquela máquina? De design gráfico a máquina. Ela falou, não. Então, assim, não é. Não é para você. Ela estava na faculdade, ela nem conhecia a máquina. Entendeu? Então, o que acontece hoje? Hoje, eu começo a dedicar minhas energias todas unicamente para um curso acadêmico. E quando eu estou preenchendo um cadastro, profissão estudante. Boia, legal. Quando eu me informo, profissão desempregado. Entendeu? Por quê? Porque nem sempre sai preparado para o mercado. O que eu quero na minha fazenda, Josimar? Eu não quero diploma. Eu quero só resultado. Se você me der a receita da suplementação que me dá resultado, eu não quero saber se você é zootecnista, não. Nem que você viu na fazenda do outro e me trouxe, eu quero. Entendeu? O nosso veterinário mesmo falou, Nilton, hoje eu não fazia. Porque eu passei 6 anos descarnando coelho, aprendendo sobre o pet, não sei o quê. E eu queria boi. Eu não vi boi na faculdade. Aí quando ele saiu da faculdade, ele fez um curso de IATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo. É quando você prepara o seu plantel para inseminar tudo num dia só, através de hormônios, dá um cio tudo no dia só. Entendeu? Pronto, ele só faz isso. Mini cirurgia, passa para práticos e insemina 10 mil vacas numa estação de monta em 4 meses, cobra R$35 por vaca, dá R$350 mil por mês. Moleque, 30 anos, tem carro zero, fazendinha já. É resultado. É resultado. Aí o que eu vejo hoje é vários portadores de diploma reclamando por falta de dinheiro. Dificilmente a gente vê um portador de dinheiro reclamar por falta de diploma. Sou contra? Claro que não. Vou incentivar meus filhos, minha filha quer fazer medicina, a gente vai incentivar, vai apoiar, vai pagar e tudo mais, que a gente quer evitar a faculdade pública, etc e tal, porque a gente tem alguns princípios que a gente defende, enfim. Porém, eu falei para ela, luta para ter sua clínica, seu hospital. O pai está do teu lado. Entendeu? Então, o que me leva para a faculdade é o empreendedorismo. Chega na faculdade, primeiro dia de aula. O que lhe trouxe aqui? Segurança. O que lhe trouxe aqui? Ah, eu quero fazer um concurso. O que lhe trouxe aqui? Ah, meu pai insistiu. O que lhe trouxe? Não sei. Vou ver aqui. Você deve achar fala assim, melhorar a empresa. Melhorar a nossa empresa. Então, algo não está batendo. Algo não está batendo. Isso é desde a base. É da base. Uma vez eu fui pegar minha filha numa escola muito boa, lá em Pernambuco. Escola que eu defendo. Escola particular, bacana. Aí, ela era bem pequenininha, eu fui lá na salinha dela pegar ela. A professora, ela estava lá na porta do lado da professora. Pai, paga um reforço para ela, pai, na leitura, que ela não está lendo muito bem. E eu vi que ela ficou tristinha, né? Aí eu peguei e falei assim, mas ela é tão boa de matemática. Não é não, Larinha. Ela começou a abrir o sorriso. Eu falei, tia, ela é mestra em biscuit. Aquelas borrachinhas, aqueles negocinhos. Ela veio sorrindo. Por que enfatizar tanta deficiência? Por que não potencializar o que já é bom? Sabe o que acontece, Josimar? Você cresce com medo danado, cara. Sim, isso me travou na minha infância. Tu cresce com medo, você fala assim, rapaz, eu vou ser autônomo, pelo menos não tenho ninguém para me cobrar. Rapaz, eu não vou contratar ninguém, porque ele vai errar também. Moço, o Pelé fez 1000 gols, eu não sei, eu acho que eu não dou conta de contar os erros dele no chute.
E eu acho que ele não acertou 1%. Olha o tanto de gol. Entendeu? Aí, outro dia lá na mesma escola, eu tive que chamar a atenção, era com o meu outro garotinho. Não, já fui aqui, em Anápolis. Tem uma escola boa. No carro, pai, o que é Enem? Terceira série. Falei, quê? Quem lhe falou isso? Ah, tia. Eu falei, como? Ah, não. É porque o coleguinha pediu para ir no banheiro, aí depois o outro. Aí eu falei, tia, depois do segundo, ele era o terceiro. Eu quero ver no dia do Enem. Falei, certo, tá bom. Ah, não, filho, o Enem é uma prova, você não sabe nem se vai existir ela lá quando você for fazer, porque muda muito, né, e tal. Aí eu cheguei para levar eles na sala, falei, tia, eu queria falar algo muito delicado para você. O que foi? Meu filho não está aqui para passar em Enem, não. Está preocupado com isso, não, tia. Ele não vai estudar 12, 15 anos por uma prova, não. Não, tia, esquece isso. Brinque com eles aí, vai jogar bola, vai fazer os meninos sorrir aí, criar motivo para eles virem para a aula. Eu falei, Paulo, porque a tia brincou comigo, a tia fez um gol em mim. Enem! Você tá aqui para Enem, você vai passando medo no menino, tia. Ela ficou mal comigo, ela não gostou, porque ela achou eu ridículo. Entendeu? Então, algo não está funcionando. Aí eu forço os meninos a decorar a tabuada, sem quando eles entram na faculdade, eles vão usar aplicativo. Eu não vou nem falar calculadora científica mais. Tá certo? Aí eles são obrigados a decorar na geografia nomes de capitais, que eles nunca vão lá. Talvez não tenha dinheiro para ele, nunca já sabe tudo de como, ele nunca foi lá. Aí eu obrigo ele a saber dos mar, dos astecas, não sei do quê. Ah, pera. Não, tudo bem, pode ter seu nível de importância, tudo bem. Mas vamos botar oratória? Quem não sabe falar, não será visto. Quem não será visto, não será lembrado. Peraí, vamos colocar a legislação de trânsito para o cara sair daqui e já pegar a habilitação dele via escola? Peraí, vamos colocar a educação sexual infantil para não sair de um estuprador da escola? Relacionamento com os pais? Vamos colocar contabilidade para ele sair daqui aprendendo a mexer com a carga tributária. Eita, eu vou comprar esse carro é melhor no meu CNPJ. Eu vi uma aula um dia, no meu CNPJ, como é que é esse negócio? Aprender na escola. Ei, vamos colocar direito, rapaz. O cara comete crime, nem sabe que era crime. Aí eu deixo o essencial da vida para ensinar o que eu não vou usar. E me punir porque eu não decorei a tabuada, que eu não fiz a prova com o meu celular. Não está funcionando. Peraí, vamos falar de educação financeira? Porque você vai ser um grande catedrático, mas liso. Para mim não faz sentido. Um dia eu falei com uma pessoa, né? Falei assim, olha, eu prefiro ser bem financeiramente do que um catedrático liso. Aí alguém falou assim, pode ser os dois. Eu falei, não, eu só falei para escolher um. Se você consegue os dois, perfeito, é o ideal. Mas se for para escolher só um, eu prefiro estar com dinheiro. Olha a folha de pagamento das faculdades. Napoleão Rey já falou, os mais mal pagos foram os que mais estudaram. Vai falar de pagamento da USP. PhD, pós-doc, não sei o quê. Olha o salário dele. Um dos motivos que o Joel desistiu da carreira de professor, você sabe, né? Não, alguém vai olhar, eu sei que vai comentar, vai criticar o Enilton, vai falar que o Enilton teve sorte, e vai falar um bocado de coisa. Eu não sou contra, é o que temos. Se o Enilton tivesse uma boa formação, ou eu teria cauterizado minha mente, porque eu tenho muito parente que são pessoas que estão chegando à aposentadoria agora, que vai faturar seus 6, 7 mil por mês de aposentadoria, que o INSS dá 8 mil e poucos o teto. É o teto. Você entendeu? Eles estão almejando isso aí. Não, eu não quis isso aí para mim. Agora, eu preciso saber se o mundo acadêmico vai me doutrinizar para isso aí. Entendeu? Eu sempre falo para os meninos, vamos empreender. Está estudando? Legal. Vamos empreender. Vamos empreender, vamos aprender a lidar com dinheiro. Desde pequenininho tem a mesada. A mesada ela é educativa.
Quando ele quer comprar um objeto para ele, tem nada a ver, é com o seu dinheiro. Você gasta tantos por cento, o outro você junta. É mesado. Imagina um menino pedindo o dinheiro do pai dele. Tem o dinheiro dele. Agora é educativo. Aprender a lidar com dinheiro. Eu ensino para ele sobre CDBs. Eu ensino para ele sobre LCA, LCI, qual a diferença, porque uma tem carga tributária, a outra não tem. A uma está atrelado ao índice, esse está outro. Às vezes eu vou fazer os investimentos na plataforma. Eu já chamei, olha aquilo ali. Entendeu? E tá na caixinha deles lá. Um tem 1.200, outro tem não sei quanto. Tá na caixinha lá daqueles banquinhos lá. Entendeu? E eu fico orgulhoso da vida. Por quê? Porque eles vão pegar alguma coisa quando o pai ir embora. E agora? Eles sabem que não ganharam herança. Eles sabem que ganharam um negócio. E negócio toca. Quem não toca, vende. Quem vende, acaba. Não vou deixar dinheiro. Vou deixar um negócio. Você tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos. Eu tenho 2 como pai solteiro, que um apareceu agora, depois de 29 anos, agora, o ano passado. E falou da possibilidade de ser filha minha. A gente fez o DNA, comprovou tudo, beleza. E tem um que eu tive na adolescência, que eu até mencionei no início da nossa conversa, e meu casal de filhos com a minha esposa. Então, dessa outra menina, a gente está tentando uma aproximação, que é tudo normal pela situação que foi. E o meu filho já foi criado mais próximo de mim, embora quando eu fui para o Nordeste ele ficou com a minha mãe um tempo, depois foi para lá também, tem um relacionamento bacana com a minha esposa. E aqueles que foram nascidos o tempo todo comigo, que é o casal de filhos, né? E eles têm que aprender a lidar de alguma forma. E sucessão não tá fácil. Mas eles já estão envolvidos com você no negócio ou não? Não diretamente, né? O meu filho mais velho, ele tem a empresa dele de edição de vídeo, videomake e tudo mais, inclusive presta serviço pra gente, tem uma carteira grande de clientes. Algum dia, se quiser alguma coisa, depois pode falar com ele. E aí a minha filha quer estudar medicina, né? A gente está preparando para isso já, né? Ela almeja muito. E o outro, sempre de férias, vai para a fazenda, apresenta que tem desejo de estar mais próximo de mim nessa área, que para mim é tudo o que eu desejo. Mas aqui lá fala para ele também ser engenheiro. Eu falei, não, você vai ser pecuarista e engenheiro. É diferente de engenheiro e pecuarista. Tá sempre puxando ele para pecuária. É porque, assim, eu desenhei algo na minha mente e sei o potencial que é possível chegar, que eu queria passar isso. Eu não tive. Então você está construindo os pais que ensinam a lidar com dinheiro, os pais que ensinam a lidar com os traumas da escola para não deixar doutrinar de forma diferente, os pais que estão próximos, eles estão vendo o resultado dos pais, está vendo a mãe que é uma grande empreendedora na área digital, está vendo o pai que ama, é uma área que... Eu falei, pô, não tive isso, caramba! Aí eu vi um dia, o cara falou uma coisa, achei interessante. Falei, vamos deixar o tempo passar. Ele falou assim, olha, sucesso... Não, sucessão vem de sucesso. Porém, a gente pensa que sucessão é só quando os filhos fazem o que a gente quer. Não. Sucessão é quando você consegue fazer seu filho ter sucesso na área que ele quer. Falei, meu Deus, mas vamos lá. Então, vou apoiar minha filha, vou ajudar ela a abrir a clínica dela, ela tem que aprender a contratar, ela tem que aprender a palestrar para funcionário, em congresso, ela tem que ser diferente. Não estou lá para posting, estou lá para... Não, eu tenho que ajudar eles a ser diferente, eu tenho que ajudar uma sucessão de sucesso na área deles. Isso aí é mais ou menos por aí. É uma diversão tudo isso. Nilton, com tudo que você falou aqui, estamos caminhando para o final. Descreva para mim o que é a vida para você. A vida, servir a Deus. Não importa se o outro tem uma religião diferente do que o cristianismo, a divindade dele. O homem só é completo se for fiel à sua divindade. Eu é Deus, Deus da Bíblia, do cristianismo. Segundo, ter um bom casamento.
Eu tenho um bom casamento. Não tenho um casamento perfeito. Isso não existe. É ilusão. Parece muito para casar. Só Não tem nada. utopia, né? Porém, eu tenho um casamento feliz. O que é casamento feliz? O que é um casamento feliz? Segundo o Caio Carneiro, é como se fosse assim. Um anjo só. Casal, for um anjo só, mas cada um com uma asa. Aí, para os dois voarem, o anjo, o casal que formou o anjo, cada um tem que bater a sua. Os dois estão juntos. Entendeu? Minha esposa me ajudou a realizar meu sonho, de ser pecuarista. Depois eu ajudei a realizar o sonho dela de ter a primeira faculdade, que era administração, até para dar suporte para a empresa. E que quando era o último semestre da faculdade, a nossa filha nasceu. Eu levava ela para mamar na faculdade, 11 quilômetros de casa, dentro de Caruaru. Ela ia chorando e voltava dormindo. Eu cansado da empresa. Depois, ela enveredou para a psicologia, que é a formação do sonho. Foi formar administração para cuidar da empresa. Depois, agora, um sonho. Psicologia, quando ela começou o primeiro semestre, ela engravidou. Aí eu levava o Enzinho para mamar lá na faculdade. Quando o portão abriu, eu falava, meu Deus, chegou. Eu chegava cansado, eu com o menino correndo, brincando no carrinho, realizando o sonho dela. Hoje, essa psicologia fez a diferença no empreendedorismo digital. Por isso que você tem que realizar meu sonho, bebê, da Mercedes. Ó, tá vendo? Um realizando o sonho do outro. E a minha esposa tem sucesso no empreendedorismo digital, não é por causa do diploma da psicologia, é por ela ser o que ela é. Vendedora nata. Porque aprendeu na rua. Hoje um dia eu estava assistindo a live e falou, amor, eu vou comprar. Eu vou comprar. Entendeu? Então, aí a faculdade trouxe uma autoridade para quem já tinha um impulso. E por último, fazer o que gosta. Então, olha, presta atenção. A vida se resume: servir a Deus, ser fiel a Ele, um bom casamento e fazer o que gosta. Para mim, pode ser errado. Se faltar um dos três, camarada, não é completo. Não é completo. Por quê? Um homem, um macho, ele trabalha para quê? Conquistar o quê para quê? Para viver sozinho? Claro que não tem sentido. Aí. Napoleão Rei falou, castro o homem, ele não tem por que trabalhar. Não é verdade? Pronto, então é uma mulher, uma fêmea. Olha, o casamento chegou, meu amigo. É a fêmea. Pronto, então eu trabalhei muito, tenho minha fêmea. Para quê? Para fazer o que eu gosto. Viu, Matheus? Então a vida se resume a isso, para mim, né? E isso lhe faz viver mais de 100 anos. Porque quando você não toma tal coisa, você fala assim, não quero morrer agora não. Quando você não quer levantar para ir para academia, que Ozaki fala, o que me levou para academia foi quando eu vi a possibilidade de ver um homem tocar em Kim. Eu vou morrer e outro homem vai tocar nele. Vai não, eu vou emagrecer. A fêmea, rapaz. É a fêmea. Não é? Pronto, agora você imagina. Você serve a Deus no seu dia, se é domingo, se é sábado, no seu dia, está lá na sua igreja, você tem uma função na igreja, você prega, você palestra, alguém fala, cara, tua música me alimentou, velho, obrigado. Cara, tua mensagem, teu sermão. E você sai de lá, Senhor, obrigado, eu sou útil por alguém, né? Para alguém, eu sou útil para alguém. Aí você tá com a irmandade, tem os espinhos ali, que eu também tenho os meus para espetar eles, tem, mas todo mundo junto, estamos aprendendo. Eu aprendi a liderar muita coisa, foi na igreja, rapaz. E eu aprendi a falar em público, foi na igreja. Me diga, aonde você aprende a falar em público? Na igreja você vai desde pequenininho aprendendo a falar em público. Tem gente que vai apresentar o TCC para 15 professores tremendo. Então ele não aprendeu. Mas na igreja não, você está discursando. Eu palestrei para casais e para jovens, não sei quantos, centenas e centenas de jovens. Tranquilo, você aprendeu. Igreja, a liderança, tudo bem. Aí você chega em casa, um bom casamento que é gostoso, você está com a esposa assistindo uma coisa bacana,
na TV, jantando junto, passeando juntos e tal. E você, então, terminou isso tudo, agora eu vou pôr a maior diversão bacana ali também, que é meu trabalho. Meu amigo, você quer viver, tem motivo para viver, isso é vida. E com todo esse conhecimento, toda essa experiência, você tem algum projeto que você ajuda as pessoas, algo que você desenvolve? Eu ouvi você falando no começo que você palestra muito em igreja, educação financeira. Explica um pouco para a gente aí sobre esses projetos. Veja, a gente tem a nossa contribuição financeira, a gente ajuda, né, ONGs voltada para proteção da criança, né? A gente faz as contribuições para a própria igreja, porque a gente entende que é a obra de Deus, né? Desde que você também está ajudando o ser humano em si, indiferente se via igreja ou não, já está fazendo a obra de Deus, eu vejo por esse lado, né? E a gente leva muito conhecimento através da influência, porque queira sim, queira não, sanguíneo, colérico, quando tem resultado, quer apresentar, quer contribuir, quer compartilhar, e você naturalmente está ajudando outras pessoas, né? Eu vejo lá um dos funcionários da gente na fazenda, que chegou da Bahia, a pessoa tinha suas limitações ali onde ele morava, chegou para a fazenda, desenvolve um trabalho que está aprendendo a lidar, manejo com os animais. Ele mesmo falou, Nilton, que eu aprendi aqui em tão pouco tempo que eu trabalho, eu nunca imaginei. Então, quando você abre frente de emprego para as pessoas e que você transforma a vida através daquilo ali, é a sua missão. Alguém outro dia falou para mim, mas para que tanto dinheiro? Para que você tem... Meu amigo, o dinheiro tem que ficar na mão boa. O dinheiro na mão de gente do bem, você só vai fazer o bem. Mas o rico é assim. Não, porque está na mão errada. Mas por que chegou na mão dele? Porque tu não aprendeu o que ele aprendeu, por isso seu dinheiro foi para a mão dele. Então você deixou ele aprender. Mas como? Eu não entendo. O terreno está aqui, ó. Choveu, a chuva caiu aqui, ó. Aí por que emposta um pouquinho ali, um pouquinho ali? O dinheiro é o mesmo. Não fabrica dinheiro. O dinheiro é produzido através de produção de algum bem. Aí o governo vai significar aquilo ali através de um papel. Ele está aí, ó. Então ele saiu daqui e foi para ali. Então ele sabe o que você não sabe. Então peraí, eu vou ter que aprender o que ele sabe. Aí você tira o dinheiro da mão ruim e vai para sua mão boa. Aí você começa a fazer o bem. Né? Alguém fala, o dinheiro muda as pessoas. Não, ele só revela quem ele já foi. Não tem nada a ver, não tem caráter, ele só traz um poder, aí o cara vai manifestar o que ele sempre foi. Né? Então a gente procura fazer através dos nossos conteúdos, através dos nossos produtos, através de frente de trabalho, trazer qualidade de vida e transformar a vida de pessoas. É a nossa missão na Terra. Nilton, chegamos ao final. Estouramos o tempo, porque quando você traz um convidado desse nível, você quase não fala, você ouve, porque foi uma aula magna. Acho que eu falei demais, não que deixei isso, mas estava muito bom. Mas o interesse é esse mesmo. Quando você, o mediador, não precisa falar muito, é porque a aula foi boa. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo. 100 quilômetros, mais ou menos, né? Foi, mais ou menos isso. 100 quilômetros para estar com a gente aqui hoje. E a mesa está aqui, quando quiser voltar, tiver um amigo para indicar, sua esposa também, que você falou muito bem aqui, será muito bem-vinda. Para a gente finalizar, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Para você que almeja o sucesso, não confunda sucesso com dinheiro. Não meça seu sucesso só com dinheiro. Agora vamos pensar que toda pessoa de sucesso também tem dinheiro. Insista, persista e não desista. Te aguardo no topo. Valeu, você que ficou até aqui, deixe o seu like, seu comentário e até o próximo episódio.